Olá, meus queridos, boa noite. Que delícia de domingo, que delícia estar aqui recebendo vocês na nossa salinha aqui de todo final de semana. E o programa de hoje tem uma frase gostosa que eu nem sei se eu já contei para vocês, mas como diz respeito ao que nós vamos falar hoje, vai lá. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem esse dinheiro para recuperar a saúde. Vivem como se nunca fossem morrer e acabam morrendo como se nunca tivessem vivido. Essas palavras são do Dalai Lama e diz respeito exatamente a uma vida saudável, bem vivida, em busca de objetivos naturais, plenos, cheios de energia, de solidariedade, não só em busca dos bens materiais, tá bom? É um prazer receber aqui hoje essas meninas do Nutri Fitness. Então eu vou apresentar para vocês. Essa aqui é a Dani Fonseca, são as 3 sócias. Tá aqui a minha querida Carla Breda e lá na pontinha a Roberta Beckman. Elas são as proprietárias desde o início deste ano da Nutri Fitness. É uma empresa linda, são jovens empreendedoras e que começaram uma sociedade assim, do nada, de repente, não que tivesse caído do universo, mas a energia do universo uniu essas 3 de uma forma muito bonita e que a gente vai saber agora. Vamos saber primeiro um pouquinho da vida de cada uma delas, para depois nós falarmos da Nutri Fitness. Vamos começar aqui com a Daniela Fonseca. Obrigada, viu, meu bem? Obrigada a você. Você, casada, teve 2 filhos, que é a Bia, que tem 19 anos, e o Arthur, que tem 15 anos. Quer dizer, quem diria que esta menina tem 2 filhos deste tamanho? Nem faz. Você é formada pela FESB, né, Dani? Isso, sou formada em Educação Física, faz mais ou menos uns 13 anos. E eu fiquei um tempo, trabalhei aqui como personal trainer, né, no clube de campo. Desde sempre você trabalhou? Desde sempre. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiquei lá uns 5 anos. E por que isso? Por que mudou? Então, foi mudança de vida mesmo. Não foi para ser atleta? Também. E aí eu fui para lá, fui com os meus filhos, né, me mudei para lá. E lá eu acabei realmente treinando, né, mais e adquirindo uma bagagem muito grande, principalmente na parte de treino, de dieta. Os cariocas, eles respiram muito a atividade física, né? E lá eu aprendi todas as técnicas de treino e aí sim eu me tornei uma atleta, né? E que premiações? Pode contar pra gente. Fui campeã paulista, campeã brasileira em body fitness, que é uma modalidade não é o culturismo, né? É uma modalidade do culturismo mais leve, mais light, né? Que mantém as formas femininas, não é naquela coisa exagerada. E aí eu me tornei atleta e peguei mais gosto ainda pela atividade física. E continuei trabalhando com personal trainer lá também. Lá também? Lá também. E você é federada, né? Sou federada pela FBB. Quer dizer, se você quiser hoje participar, você pode? Posso novamente participar, começar pelo Campeonato Paulista, brasileiro e tal. Oh, que beleza, bom saber, viu? Bom saber. Mas aí em 2010 você veio para Bragança? Isso, aí em 2010 também, por força do destino, acabei voltando para Bragança e continuei trabalhando como personal trainer no clube de campo até hoje. E até hoje eu tô lá, trabalhando Mas o interessante é dizer que quando você chegou aqui, você chegou com uma bagagem incrível, né? Isso, porque até então, desde nova, eu sempre gostei de fazer dieta, eu sempre treinei, mas assim, essa parte assim da dieta mesmo, de treinamento, assim, eu adquiri lá no Rio de Janeiro. E aí eu continuei treinando aqui, fazendo minhas dietas, só que eu sentia muita necessidade de ter toda essa suplementação, essa alimentação direcionada mesmo. Que seria na parte de nutrição. De nutrição. Aí eu até cheguei a fazer mais ou menos 1 ano de nutrição na faculdade de nutrição na FESB, só que não dava tempo.
Mas eu ainda tinha essa necessidade, sabe? Eu preparava meus pratos, eu preparava os meus docinhos light, fitness, tudo sem carboidratos, sem açúcar, né? Mas eu sentia essa necessidade no mercado de ter alguma coisa voltada para isso, sabe? Para o atleta. Tinha, né? Não tinha. Não tem também. Não tem. Né? Então eu mesma preparava minhas coisas em casa. E deixa eu perguntar, seus filhos seguem a mesma dieta? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Eles praticam? Não. Diz que santo de casa não faz milagre, porque os dois não gostam. Não gostam. Não gostam. Até tento em casa, mas não gostam, não. E me diga uma coisa, como é que você conheceu a Carla? Então, faz o quê? Mais ou menos no começo do ano, agora de 2014, o meu namorado atual, ele começou a trabalhar na empresa do marido dela. Onde ele trabalhava, né? E aí eles se conheceram e acho que foi num churrasco na casa da Carla. Assim, que a Carla fez um churrasco, né? Isso, eu fiz um churrasco na minha casa. Aliás, porque você, a gente fala, jogava paintball, é isso? Eu nunca vi uma mulher. Na verdade, nós nos encontramos a primeira vez. Foi que eles marcaram um paintball pra gente jogar. Isso. Mas eu nunca havia jogado. É porque assim, eu sou meio espoleta e fui. Né? E a Dani ficou mais lá quietinha e tal. Foi a primeira vez que você foi a primeira vez, né? Mas a gente não chegou a conversar precisava formar uma turma de paintball pra poder jogar. Pra poder fechar lá a hora do campo. E aí foram os meninos. E a Dani foi com os filhos, né, Dan? Os filhos dela jogaram e eu fui lá, moleca, fui no meio do show. Chegou. Joguei, ganhei, matei um monte também, desci um monte de tiro. E só que nessa oportunidade nós não conversamos, né? Conversamos um pouquinho e tal, mas nada assim formal. E numa outra oportunidade marcamos um churrasco na minha casa, onde o Rogério chamou uns amigos, onde ele trabalhava, a empresa onde ele trabalhava, e chamou o Adriano também. E a Dani acabou indo. E lá, os meninos na churrasqueira, né? E mulher sabe como é, né? Luluzinha, clube do Bolinha, né, Dan? Então a gente mais conversou sobre atividade física mesmo, né? Ela tinha vontade de treinar com personal, e a gente começou a conversar mais sobre isso mesmo. Porque eu tinha um restaurante também e tal, e assim, cuidava da alimentação, e aí a gente começou a conversar. Aí eu até falei pra ela, comentei sobre isso, né? Que eu sentia essa necessidade de ter essa coisa mais fitness na dieta, e eu não tinha. Eu falava, eu acho legal, eu também faço as minhas próprias refeições e tal, né? Daí ela até achou interessante, isso, né? Eu falei, nossa, bacana, mas será que rola entregança? Mas posso dizer uma coisinha? Claro. Em agosto do ano passado, conforme a conversa que a gente teve, você e a Roberta também já estava. Isso. Essa energia da gente já estava há um tempo, né, Rô? Assim, já pensávamos, nós queríamos produzir algo diferente que saísse do restaurante, porque assim, a gente é muito ativa. Então, de repente, ficar no restaurante sem muito o que inventar, estava assim, martirizando a gente um pouco. A cabeça da gente fica mil, criatividade fluindo a todo momento. Aí eu e a Rô, nós sentamos, né, Rô? O que a gente vai fazer? Foi, né? desde agosto. Desde agosto. Desde agosto. Olha como são as coisas, né? Porque essa parte fitness vocês não tinham. Você queria fazer físio. Sim. Até fez 3 anos. Exatamente. Cursei 3 anos de faculdade e larguei. E largou. Essa já era a mesma do fogão. Já. Aquela menina do fogão puro. Essa aqui ainda joga um paintball, né? Isso. Ainda queria saber. Isso. Essa aqui pegou um monte de bagagem que ela trouxe, né? Que ela levou um pouco, mas ela voltou abarrotada, né? Pagou para passar aqui no Brasil com uma bagagem de Porque como são as coisas, isso tudo é muito interessante, né? Porque quando vocês me disseram que neste ano vocês tiveram contato com essa menina, neste ano vocês fecharam uma sociedade, neste ano, vocês começaram e já estão a todo vapor? Isso tudo é muito legal. Isso tudo é rápido, né? É muito doido, né, gente? Sim, é doido. É uma coisa... Às vezes a gente se pega perguntando, meu Deus, como assim, né? De repente a gente estava, será que vai dar certo? De repente tá bombando. Ontem estávamos em São Paulo entregando uma produção. Eu tentei falar com vocês, né? Não conseguia, né? Aliás, chegaram tarde da noite. Super tarde. Super tarde. Então, assim, e a coisa tá fluindo, né?
Eu acho que é a boa energia, né? A energia, não só a energia boa, mas a energia certa. Sim. Vocês três, acho que na outra vida, combinaram assim, Eu olha, acho, em 2014... Vamos nos encontrar, né? Nós vamos porque é tudo que a gente precisa, né? Sim. Unir o físico, unir o espírito, unir a maneira de viver, Sim. né? De uma forma saudável, a correta. Força, né? Essa força de cada uma de vocês. Se bem que você já tinha uma sociedade, né? Que você começou com seu irmão. Isso. Já tinha um restaurante, Isso. onde inicialmente... Desde quando? Desde 2009. 2009 vocês duas abriram? Não, ela estava você abriu com o seu irmão. Com o Marcelo. Isso, com o Marcelo. Eu comprei com o meu irmão. Mas o Marcelo era da praia, né? Marcelo é caiçara, surfista. Isso. Nunca que ia ficar numa cozinha. Não. E quando ele vinha, tava aqui, ele assim, você via no olhinho dele que a cabeça dele tava em Ubatuba. Também, né? De quem quis te ajudar, mas não era a praia mas não dele. era literalmente a praia dele. Não era. Não era a praia. E foi quando eu precisei mudar o ponto, né? Acabei vindo mais pro centro, quando eu ofereci, na verdade, a Roberta se ela não queria entrar de sociedade comigo e comprar a parte do meu irmão no restaurante. O restaurante Bredas hoje? Hoje é Bredas. Bredas, né? Isso. E o que vocês fazem lá? Então, na verdade, assim, a gente cuida da parte de nutrição, né? Compra a parte administrativa, né? E cliente, a parte de atendimento. Faz tudo. Sim. Faz de tudo um pouco lá. Mas é por quilo? É por quilo, é um restaurante por quilo. Isso. Quer dizer, acessível a todos os bolsos. Sim, saudável, né? Sim. Saudável. A gente tenta, né, tirar a fritura, mas não tem, assim, né? Porque tem muita gente que não abre mão e deixa de ir. Exatamente. Sim, se não tem, só arroz integral, só salada, só frango grelhado. Então, assim, a gente acaba tentando colocar o nosso conhecimento lá, mas tendo a batata frita, o frango frito, porque não tem como tirar, né? Às vezes é gosto, né? E me diga uma coisa, como é que você conheceu a Roberta? Quando foi a primeira vez que você viu a Roberta? Então, na verdade, eu me formei técnica em nutrição em 2007, né? Como foi dito antes, eu cursei fisioterapia até o 3º ano, larguei, fui morar fora e fiquei 4 anos fora do Brasil. Isso aqui nós vamos contar depois. E eu cursei o técnico de nutrição, fui estagiária da Roberta na Taiko, né? Foi aonde lá nós nos reencontramos, né, Rô? Porque a gente também costuma dizer que a gente foi irmã, nós fomos irmãs nas vidas passadas, né? Porque, assim, a afinidade foi muito grande logo de imediato. Nossa, que delícia, né? Bom, e dizer que vocês formaram essa sociedade, cada uma no seu cantinho, com seus objetivos. Você primeiro conhece a Roberta, acaba fazendo uma sociedade de sucesso que é o Restaurante Bredas, que ainda existe. Existe, tá todo vapor. Muito bem. Aonde é? Na Rua Doutor Antônio da Cruz, na subidinha ali da Farmácia Central ali. Sei. Aí vocês encontram essa menina Dani a todo vapor. A todo vapor também. A todo vapor, com ideias borbulhando. Também. Borbulhantes, né? Isso. E acabam, então, fechando essa sociedade maravilhosa que é a Nutri Fitness. Isso. E que é para toda a Bragança, toda a região. Eu sei que já está em São Paulo, eu sei que já tem pedido de tudo quanto é lado, né? Graças a Deus. Tem pedido tanto da onde? Você até contou. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília. Só que assim, a gente não está com logística ainda, né? Enquanto só a região. Região, São Paulo. O primeiro pedido de vocês foi entregue a 27 de fevereiro? 27 de fevereiro. Fevereiro. 27 de março, nem chegamos ao 2º mês de sucesso. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Que loucura. Muito, assim, muito trabalho, viu, Sônia? Assim, né? Muito isso eu sei. muito. Né? Que de repente, né? Nossa, sucesso, assim, muito trabalho, assim, a gente lutando, acreditando, apostando na qualidade que é o mais importante. Que é o mais importante. Na certeza do que o cliente está comendo aquilo que ele está comprando. Então, a gente não abre mão de acompanhar a produção, de estar sempre uma das 3 na produção, justamente para o cliente ter essa certeza de qualidade. É isso aí. Então, eu desejo que, antes do 2º bloco, eu desejo a vocês que essa empresa, dessas jovens empreendedoras lindas, sérias e competentes, Nutri Fitness, que vai estar aparecendo agora com e-mail, telefone, seja
um sucesso. Amém. Porque esse sucesso de vocês é o sucesso de vida saudável pra gente. Viu? Exatamente. Com certeza. Exatamente. E posso dizer uma coisinha? Claro. Vamos brindar com um pouquinho de água. Isso. E dizer o seguinte Saúde. para os meus queridos amigos. Nós vamos para o segundo bloco, mas vocês vão tomar uma aguinha, domingo, gostoso, mas a gente volta já já. Já já. Então, voltando no segundo bloco, já falamos da Dani, da Daniela Fonseca. Agora nós vamos escarafunchar um pouquinho a vida da Carla Breda. Isso. Vamos lá, Carlinha? Vamos embora. Você se formou em 2007, aonde e no quê? Tá. Eu me formei técnica em nutrição aqui no Colégio das Madres, né? Havia cursado universidade anteriormente, como eu falei, de fisioterapia. Tranquei minha matrícula no 3º ano, me deu 5 minutos. Mas por que você trancou a matrícula, cara? Não era o que você queria? E eu estava meio incerta, foi na época que eu acabei de me formar no colegial, precisava cursar alguma coisa na faculdade, meu pai e minha mãe, o que você vai ser? Aquela pressão Aquela de pai e mãe, normal. aquela cobrança. E acabei optando, fiz o vestibular, passei e acabei optando por físio. Uma profissão muito bonita, muito bacana, trabalhava já com criança deficiente, já na minha área, era estagiária, fazia um estágio remunerado, já trabalhando com criança deficiente, mas assim, faltava alguma coisa, eu não estava feliz, não estava. Me deu 5 minutos, surgiu uma oportunidade, eu era noiva na época, né, com hoje meu marido, e me deu a louca, tranquei, larguei o emprego, falei, vambora, estudar fora, trabalhar, preciso conhecer outros horizontes. E foi embora para onde? Fui embora para os Estados Unidos, onde eu morei 4 anos. Isso foi quando, cara? Foi em 2000. 2000. Fiquei na Flórida por 4 anos, né? Próxima, na cidade chamada Pompano Beach, próximo de Miami, Fort Lauderdale, ali na região onde tem uma comunidade brasileira muito grande. Aliás, lá é difícil ter comunidade brasileira na Flórida. Exatamente. Né? E o que você fazia lá? Então, lá de início a gente acaba fazendo o que aparece, né? Trabalhei de garçonete, trabalhei de babysitter, isso durante 1 ano. No 2º ano em diante, eu fui trabalhar numa casa de uma família judia, né? Onde lá eu organizava eventos e jantares. Porque você amava a gastronomia. Né? Amava, então. Eu acho que desde então, assim, eu comecei a trilhar realmente o que eu gostava de fazer. E comecei a organizar jantares, eventos, recepções e tal. E comecei a me apaixonar. Tanto que a Mrs. Ross, né, que era a minha antiga patroa, ela falava, Carla, se chegar, não voltar para o Brasil... Aliás, ela não queria que eu voltasse. Queria que eu ficasse lá, ajudando, era o braço direito. Só que a família, né, o sangue falou mais alto, né? Saudade, né? Saudade, imagina, pai, mãe, irmão, aquela bagunça de domingo, aquela coisa gostosa. Acabei voltando e ela sempre dizia que eu havia de abrir um restaurante, porque assim, eu tinha um dom muito especial para culinária. E também sempre me interessei por manter a forma e uma coisa ou outra, né? Sempre fazendo dieta. E acabei optando pelo técnico de nutrição. Casei, vim morar em Bragança e acabei me estabilizando aqui. Fiz o técnico de nutrição no Colégio Nossa Senhora da Graça. Da Graça. E Isso. filhos? Tenho 2, uma de 8 e um bebê de 2 anos. Ai, que belezinha. É, meu piquititico. Casada, né? Casada. Casei aqui em Bragança, apesar de ser de São Paulo, de ser de fora, trouxe todo mundo pra cá. Aliás, todas são daqui, não? Você não é daqui, você é daqui. Sou daqui. Uma Bragantina e... Isso, eu nasci em Osasco, São Paulo. Braganciaram, né? Isso. Nós três braganciamos. E aí foi onde eu comecei a trilhar meu caminho profissional, né? Então você foi através da Sodexo, que é terceirizada, exatamente, fui para né? Taico, trabalhava como administradora, segunda administradora, que era, na verdade eu fui estagiar lá como técnica de nutrição. Você era estagiária da Roberta. Acabei conhecendo a Rô como estagiária da Roberta. E aí surgiu a vaga, né, Rô? E aí eu fui efetivada, deixei de ser estagiária, fui auxiliar administrativa e depois administradora de restaurante. Também fui
Trabalhava full time também. Full time, tempo todo, né? Full time o tempo todo. E mesmo assim continuou achando que era esse o seu caminho? Sim, continuei achando que era o meu caminho, mas ainda também não estava totalmente feliz. Porque assim, eu não consigo me prender a horário, eu sou muito dinâmica, eu sou muito ativa. Então essa coisa de horário me massacra. Você precisava ter o seu negócio e fazer nos seus horários. Os meus horários e poder colocar as minhas ideias. Porque na indústria a gente acaba ficando um pouco limitada, você não pode criar muito, né? Mas você sabe que quando a gente está falando assim, eu já trouxe vários grupos de jovens empreendedores aqui. E eu estou percebendo nisso, está sendo muito bom para mim, né? Sim. Que eu vejo que o jovem empreendedor é diferente do antigo, né? Porque aquele antigo empreendedor ainda era aquela pessoa mais séria, que já vinha de uma tradição na área escolhida. Né? Isso. Então seguia com os negócios geralmente do pai, contando, né, com um dinheiro que já estava ali. Sim. Vocês não, vocês jovens empreendedores de hoje, modernos, da atualidade, são mais ousados, né? Vocês já vêm com uma bagagem, já vêm acumulando uma bagagem. Primeiro vocês, lá atrás, vocês se rebelam contra aquilo que vocês fazem que não gostam. Sim. É uma característica marcante, forma, viu? Sim. É uma característica marcante da década de 70 para cá. É uma rebeldia contra imposições, contra horários, contra ordens. Não no mau sentido, mas no sentido de vocês darem mais atenção para vocês, para cada um de vocês e para aquilo que vocês gostam. Isso é muito saudável, sabe? E é uma coisa que eu venho percebendo aqui, pelo programa. Bacana. Essa diferenciação do jovem empreendedor a quem eu dou tanta força e vou continuar dando. Sim. Porque é um novo pensar, sabe? É alguma coisa muito mais de energia, de vontade, de individualidade. De fazer acontecer. Seja a qualquer preço ou qualquer custo. E acreditar nas nossas ideias, né? E sair. Vocês estão saindo do ninho de vocês sem saber ainda, né? Vocês partem para buscar alguma coisa que vocês o que está faltando, né? O que está faltando. E acham. E voltam. E o melhor de tudo, porque antigamente não se voltava tão cedo para cidades menores. Sim. Os empresários ficavam onde dava mais dinheiro. Olha a preocupação diferenciada. Vocês não se preocupam mais com a parte financeira como objetivo final. Não. Lógico que vocês têm que ter. Mas vocês voltam para um chão que diz respeito a vocês. Isso tudo é muito legal. Sim. De realização pessoal mesmo, né? Mas de volta para o entorno de vocês. Sim. Isso é bárbaro. Sabe, coisas que não tem aqui, vocês querem que tenham, porque vocês vivem aqui. Sim, exatamente. A gente não quer sair para São Paulo, para Campinas comprar. Não, a gente quer ter aqui na nossa cidade, no nosso campo. Usar mão de obra daqui. Usar mão de obra daqui, gerar emprego aqui, né? Fazer acontecer aqui. Cidades ao redor, consequência, mas o negócio nosso acontecer em Bragança. Sabe, isso eu fico assim até emocionada de estar percebendo isso cada vez mais. E cada vez mais eu vou trazer jovens empreendedores. E é amor aqui. à cidade também, né? Essa coisa de não querer sair daqui, de assim, não, é aqui que a gente vai ficar, é aqui que é a nossa raiz, é aqui que a gente vai fazer acontecer mesmo. E isso é igual ao sucesso. Primeiro porque vocês focam um objetivo, uma lacuna nessa área que não existe. Sim. Dentro daquilo que vocês perseguiram e alcançaram, dentro do objetivo de vocês. Aí o universo dá um jeito de colocar numa panela assim, universal, energias iguais e pessoas iguais e fazer acontecer. Sim. Verdade. Então, nossa, então isso não tem preço. E continuando, você ficou muito pouco tempo na Taiko, né? Parece que um ano. Depois disso, em 2008, vocês fizeram uma sociedade. Também, né? Foi. Nós começamos a trabalhar com organização de eventos. Chamava-se? Roca. Porque é Roca. Roberto e Carla. Super criativo, né? E era uma festa pra gente, né? Era uma diversão. Era uma diversão. Era um trabalho, mas que era uma diversão. Porque assim, a gente gostava do que estava fazendo.
vi assim o olhinho de quem havia contratado o nosso serviço assim brilhar a hora que via aquela coisa toda arrumada, tudo bonito. E uma satisfação muito grande pra vinham gente. agradecer a gente. Inclusive nós fizemos uma boda de ouro, né? Foi. De um casal que a gente parou para assistir o vídeo de retrospectiva. Parecia que a gente fazia parte da família. Começamos a chorar. Parecia que a gente era convidada. E depois eles vieram agradecer de uma forma assim que hoje a gente encontra o pessoal da família, né, as filhas, né, do casal, olha, o meu tá chegando, vocês que vão fazer. Eu falei, mas a gente não tá mais trabalhando com isso. Eu ia perguntar, vocês não estão mais? Não, por conta do restaurante, né, que toma muito tempo. Isso, já sei. E eles falam, eles vão almoçar de vez em quando lá no nosso restaurante, falam, olha, daqui 7 anos, hein? Bom, nada impede que daqui a um tempo vocês retomem, sim. Né? Sim, porque é muito essa divertido. Veia de vocês, porque é muito bacana mesmo. Muito. E fiquei também trabalhando com isso. Bom, essa união de vocês continua no Breda, continua com as 3 agora. Isso. O trabalho quadruplicou. Isso, mais ou menos. Quintuplicou. Isso. É infinito. Cada vez vai ser maior. Cada vez vai ser maior. Sim. Bom, dei uma olhadinha na sua vida para mostrar para os nossos amigos. Vamos lá. Com a Roberta Beckman. Você é primo do Beckman? Não sou. Queria dizer que sim, mas não sou. Não, a raiz, no fundo, no finalzinho, deve belo ter no alguma início, coisa. na origem, sempre é uma só, né? Mas enfim. Você também não é de Bragança? Não, na verdade eu nasci em Campos do Jordão, né? E mais ou menos com 15, 16 anos, a minha família, né, por motivos familiares, a gente veio morar em Atibaia. E depois, com o tempo, eu fui fazer nutrição aqui e acabei ficando por aqui. Eu comecei a fazer estágio aqui, né, e acabei ficando em Bragança. E me diga uma coisa, conte um pouquinho da sua vida. Quais eram os seus sonhos de menina? Então, eu acho que na verdade acontece com todo mundo, né? Quando você chega numa época que tem que escolher o que vai fazer, você sempre fica meio, né, em dúvida e você acaba seguindo alguma coisa que você gosta de fazer naquele momento. E como a Dani e como a Carla, eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação. E minha mãe tem diabetes também há muito tempo, então em casa sempre todo mundo cuidou da alimentação. E sempre fiz a minha dieta, sempre também pegava em casa sempre tinha bastante coisa para comer, mas não tinha o que eu queria. Eu queria sempre um franguinho grelhado ou uma sopinha, então eu fazia a minha comida, isso antes de pensar em fazer nutrição, né? E comecei daí na época a pesquisar o que eu iria fazer, o que teria, assim, a ver com o que eu gostava de fazer, né? E foi quando eu descobri a nutrição. E daí me inscrevi, né? Aonde você fez? Aqui na FESB mesmo. Aqui na FESB. O que você achou da faculdade? Ótima. É isso que você queria? Era isso que eu queria. Só que na época que eu fazia a faculdade, eu vendia anúncio de jornal, na rua, saía para vender anúncio. E foi quando surgiu uma oportunidade de ser estagiária, abriu uma vaga de estagiária e me candidatei à vaga. E daí foi quando deu certo e foi quando eu entrei para trabalhar na Taiko como estagiária, na Sodexo. Da Sodexo. Isso. E daí começou a minha vida em nutrição. Eu ainda estava na faculdade, né, quando eu comecei a estagiar na Taiko, foi acho que no 2º ou 3º ano de faculdade que eu consegui o estágio. E logo que eu me formei, a empresa já me contratou e assim fui fazendo a minha carreira dentro da empresa. Isso enquanto fazia faculdade, você fazia carreira lá? Isso. E ficou o tempo todo na Taiko? Fiquei 4 anos. E depois disso, Roberta? Depois fui para a Arcor. Também foi uma experiência pela muito boa. Sodexo também? Isso, pela Sodexo também. É. E daí na época que eu estava na Taiko foi quando eu conheci a Carla. E daí nessa época a gente já inventava coisa para fazer, né? Coisa. Sempre eventos, né? Eventos nós fazíamos na Taiko, né? Quantos eventos nós não fazíamos, né? Na verdade, assim, passou das 5, ficou com o tempo ocioso, a gente já queria fazer coisa. Queria já inventar, tá muito parado. 24 horas ocupada, era assim. Quer dizer, os finais de semana eram ocupados, então. Eram ocupados, né? Nossos sempre. E dos familiares, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo vai trabalhar. Mundo, os maridos. Tinha até uniforme. Tinha uniforme, aventalzinho. Você vai ser o churrasqueiro, você vai ser, né? Meu pai vai carregar as coisas, fazer o transporte.
E assim, Fazíamos na minha casa também, né? Vocês usavam a cozinha lá Da da minha sua casa, né? isso, fazíamos lá, transportávamos tudo e carros, né? Eu pegava carro de todo mundo, dobrava banco, abria porta-mala. Mas era tão... Era muito tão bom. divertido, nossa. E a gente saía da empresa, assim, de sexta-feira às 5, às vezes 5h30, ia direto para fazer o evento. Direto. Daí começava às 5h30 e não parava, assim, para dormir. Era direto mesmo. Virava a noite para arrumar. Até no sábado, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu lembro quando nós fazíamos evento que a gente falava, vamos embora um pouquinho. Não para dormir, né? Porque era umas 5 horas da manhã, daí a gente falava, então tá, em que horas a gente volta? Era umas 5 da manhã. E daí a gente falava, então 6 horas tá bom pra você? Tomar então, banho, trocar de roupa e voltava. Porque geralmente a gente pegou muito casamento de dia, né, Rô? Foi. E então era assim. Voltava como? Pro mesmo evento? Pro ou pra Pro outro? mesmo evento, porque assim, nós organizávamos decoração, Tudo. comidinha, tudo. Isso é quando a gente não inventava de fazer o evento e também cozinhar. E também cozinhar. E daí nós fazíamos toda a preparação, tudo. Os petiscos, tudo, os patezinhos, era tudo feito por nós. E a decoração e tudo. E aí a gente terminava a decoração, tá, agora a gente vai tomar um banho, 5 horas da manhã, às 6, 6h30 a gente volta, porque 8 horas a noiva tá aqui. Meu Deus. E eu já com uma filha, minha filha na época tinha 3 aninhos. Quer dizer, ficava com o marido, né? Não, ficava com os meus pais, porque meu marido era churrasqueiro. Né? Os dois eram churrasqueiros, Verdade, né? Então minha filha petitica, eu fica aí com o vovô e com a vovó, meus pais assim sempre dando maior força pra mim, Também graças entraram a Deus. na roda Entraram na dessa roda, de certa forma. forma. Eles moram em São Paulo, mas pai, mãe, tô precisando. De prontidão já vem. Até hoje assim. E aí, assim, colaboração de todo mundo, a gente ia tocando. Mas era uma diversão, era Mas uma é. festa da pessoa e uma festa nossa no fundo. Era muito Eu divertido. costumo dizer que, assim, é meu projeto de aposentadoria é organizar festa, porque meus filhos já vão estar grandes, né? Porque é muito bacana. Bem capaz de você pegar os filhos, Isso, o marido de um, vamos com todo a mulher do mundo. outro. Isso mesmo. E era muito divertido. E daí, depois disso, na verdade eu fiquei muito tempo sempre fazendo a mesma coisa, né? Então eu fiquei na empresa 9 anos. E eu já tinha feito sociedade com a Carla, mas eu ainda continuava trabalhando. Isso. Então, eu fiquei uma época cuidando também, assim, de certa forma, de algumas coisas do restaurante e também trabalhando. Junto, então, sempre, assim, acho que são 9 anos ocupada praticamente 24 horas. 24 um pouco, horas. assim, não me lembro muito de sair, não tem muito, assim, não me Quer dizer, lembro. de sair pra você. Pra né? mim, Isso, né? Eu acho que nesses 9 anos, eu acho que foi trabalho. E vai continuar. E vai continuar, se Deus penso que você quiser. que vai Eu acho que eu mudar. preciso disso, faz bem pra mim. Eu me Mas é sinto bem verdade, ficar tem gente que é ocupada. super ligada mesmo, não tem jeito, precisa todos os minutos do dia e Tá da com noite alguma serem coisa na cabeça. preenchidos. Eu era muito assim, hoje eu preservo um pouquinho mais de mim mesma, Sim. porque eu gosto do meu sossego, do meu cantinho, mas eu também, eu não podia. Não estou fazendo nada, vou ler, não estou fazendo eu nada, também, vou eu Dá aquela sinto sensação essa meditar. vazia de tô precisando criar alguma coisa. É buscar alguma Buscar. coisa, isso é busca, né? É busca. E é bacana que sempre quando você conhece uma outra pessoa, ela sempre tem a acrescentar. E talvez se você não conhecesse aquela pessoa, você ficaria sem aquela oportunidade de aprender É verdade. aquilo. E isso me faz muito bem. Porque a vida é curta, né? Eu já tenho Muito. 31, né? Então, assim, Mas a gente não pode pensar assim. eu não penso muito, eu tento Não não pode pensar pensar em na um idade. tempo cronológico da idade, sabe isso. por quê? É esse o começo. A gente tem, quando eu falei aquela frase, né? A gente anda tanto em busca de dinheiro Sim. Sim. que acaba perdendo a vida, né? Deixando a vida de lado. Então o importante é trabalhar, buscar seus objetivos, mas viver de bem com ela. Sim. Né? Fazer o que faz bem pra gente. Pra né? gente, pra você ser feliz. Porque não adianta você se martirizar e dizer, gente, eu vou trabalhar tanto, quando eu tiver 50 anos, eu vou conhecer a Europa, eu vou conhecer o Brasil, eu vou conhecer, enfim. Você o não que sabe for. se vai ter essa oportunidade, Você né? não sabe. É. Você não sabe Dia no de minuto amanhã a seguinte, gente não sabe, né? A gente cair de uma escada, ou Sim. cair alguma coisa, você não sabe o que está reservado. É. Nem a hora que for. Então, cada minuto tem que ser muito bem vivido. Muito bem vivido. Muito Que faça vivido. bem pra gente, né? E é tanta coisa pra se viver. E acho que a gente talvez não tenha essa oportunidade. E conhecendo pessoas, você acaba tendo a vivência dela. Então isso me faz É muito porque bem. você vai acumulando a riqueza dela também. Sim. São as riquezas que a gente acumula, são essas pessoas especiais como vocês três, né? Sim. De uma forma maravilhosa. De repente encontraram a Dani,
que surgiu assim, Tava não vou dizer do faltando, nada, né? faltava. Como faltava a nutrição para ela, faltava a Dani parte pra gente. fitness É verdade, para vocês. sem dúvida. Porque a vida não é só o físico, ou então não é só o espírito, nem é só a mente. É um conjunto, né? A vida é tudo isso, né? É. Viver feliz, e ficando feliz e sendo feliz, fazendo o que se gosta, tem A preço? melhor coisa, não tem tem, preço, né? Dani? Não tem preço, né? É verdade. Não tem preço. Então, essa união, essa aproximação foi inexplicável, foi uma união inesperada, fantástica, que uniu objetivos, credibilidade de cada uma de vocês, credibilidade profissional e humana, e muita técnica. Isso tudo ativou em vocês uma energia circular que vocês estão trazendo hoje aqui para nós. E essa energia aqui, me dá um tempinho? Essa energia aqui, viu, gente? Essa energia circular dessas 3 molecas, porque não importa, elas vão ter 50 anos, elas vão ter essa cabeça boa e essa vontade de realizar. Vamos para o nosso intervalo, mas a gente volta no terceiro bloco. Vamos tomar uma aguinha? Ou, se quiser tomar um vinhozinho, uma cervejinha, um suco. Dá tempo, viu? Vá lá, eu fico com a minha água. Até já. Estamos de volta no terceiro bloco. Agora nós vamos saber sobre a Nutri Fitness, a empresa dessas 3 meninas, 3 mulheres, 3 amigas, 3 queridas. Vamos lá. Como é que eu vou começar? Eu vou começar com a Dani. Vamos lá. Dani, o que é Nutri Fitness? Bom, então, como a gente tinha já, né, eu tinha falado antes, essa necessidade que a gente tinha, que eu tinha, né, de ter essa nutrição, essa dieta mais saudável na minha vida, então a NutriFitness ela faz isso, ela traz uma nutrição mais saudável, uma dieta mais saudável. O nosso cardápio é todo feito sem glúten, sem lactose, alguma parte da dieta, sem açúcar, carboidrato, toda a gramagem ela é feita de forma adequada para a sua dieta. Por exemplo, se você tem a sua dieta pronta no seu nutricionista, a gente pode fazer para você, né? Montar essa dieta. Eu levo a receita do meu nutricionista para vocês e vocês... É para quem não tem tempo de fazer, de preparar, entendeu? Quem não gosta mesmo de cozinhar e quer seguir essa dieta, quer seguir uma dieta saudável, na né? verdade, a NutriFitness, a própria, né, as palavrinhas embaixo do logo diz conceito, praticidade e sabor. É isso que a gente tenta unir. Na empresa, né? O conceito da nutrição, a praticidade de uma comida pronta, balanceada, e o sabor de uma comida que não seja de dieta, aquela coisa insossa, sem graça. Então, o NutriFit é isso. O NutriFit é uma empresa que está disposta a ajudar quem precisa e quem quer ter uma alimentação balanceada, direcionada e prática, porque hoje em dia a gente mesmo trabalhando como nós, outras pessoas que não tem tempo, mas se preocupa com a alimentação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma vida tão atribulada. Sim. E eu queira, uns dias da semana, alguma coisa, tipo assim, uns legumes. Sim, temos também. Eu posso fazer esse pedido. Nós temos assim, Sônia, desde pratos já prontos, com todas as gramagens de carboidrato, legumes e proteína, ou porções individuais. Você gosta lá do seu leguminho feito de uma forma que é só sua. Tudo bem, a gente tem a proteína em porção individual, 150 gramas do peixe, da carne, do filé de frango. Temos porções individuais de arroz integral, que às vezes muita gente não come porque não sabe fazer, não gosta de um certo ponto, porque realmente é mais chatinho de se fazer. Então, soja, a própria soja. Ou até o próprio doce. Tem gente que não consegue fazer dieta porque acaba fugindo no doce.
né? Então a gente tem os doces fit, que a gente fala, que são os doces sem açúcar, pouquíssima gordura, carboidrato bem baixo. Então até dá para fugir, entre aspas, da dieta, comendo até um doce. Não que não vai entendeu? engordar. Se comer os nossos 10 brigadeirinhos de whey, vai engordar da mesma forma de comer, né? Vai comer um, né? Exatamente, né? Mas é um doce balanceado. Você está tendo a certeza do que você está comendo ali, que são proteínas, são carboidratos, são gorduras boas. Né? Bom, já que você está falando, continua. Para quem que é direcionado tudo isso? Assim, Sônia, nós não temos assim, um público específico, né? A nossa ideia é atender a todos que queiram ter uma alimentação bacana. Mas, assim, a nossa clientela em si está tendo bastante procura por atletas, né? Pessoas que lutam jiu-jitsu, natação, justamente por ser uma dieta balanceada, já conter os nutrientes necessários para tal esporte, a gente está tendo bastante procura por atletas. Mas não que uma criança não possa comer, não que uma pessoa idosa não possa comer, um cardiopata não possa comer. Nosso público é esse. É esse. Vou perguntar para a Roberta. Fale um pouquinho sobre as necessidades diárias de um ser humano na alimentação. Então, todo mundo tem essa curiosidade, Nossa, né? Pois é. Sempre as pessoas perguntam, inclusive quando falam, você é nutricionista, a primeira coisa, quanto que eu tenho que comer de caloria? É a primeira pergunta que vem para todo mundo. E não tem uma fórmula, ou não tem como dizer assim, uma quantidade única que é para qualquer um. Não é dessa forma, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma necessidade. E isso por isso a gente tem a importância da nutricionista, que vai fazer esse cálculo para ver o quanto a pessoa precisa específico para ela. Que às vezes a pessoa tem a mesma altura, mas a rotina dela é diferente, a compleição óssea é diferente, o metabolismo em si é diferente. Então não tem assim um valor único. Então o que é necessário por dia? Proteína, carboidrato e os lipídios, mas que sejam provenientes de uma boa fonte, né? Então, e é o que a gente trabalha. Então, nossos pratos, eles são compostos por uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, tem também os lipídios, como o salmão, por exemplo, que tem o lipídio que a gente precisa, mas e os minerais que são nos legumes. Fibras, né? vitaminas, É o que vai compor o nosso prato. Então, é tudo que a gente precisa, porém, a gente calcula específico para a pessoa. Então, tem pessoa que vai precisar de 2.000, o homem também precisa de um valor diferenciado, depende da atividade, que horas ele faz atividade, se passa mais tempo do dia sentado, ou se passa mais tempo em pé, isso tudo vai influenciar no quanto de energia ele precisa. Vamos dizer uma coisa, eu vou perguntar para a Dani uma coisa que agora me passou para a cabeça. Por exemplo, as pessoas estão assistindo e muitas ficam com interrogações. Sim. Tipo assim, nossa, eu nunca tinha pensado que eu precisaria de uma dieta balanceada. Eu não faço exercício físico, mas eu gostaria de saber o que eu preciso fazer e gostaria de ter uma vida mais saudável, tanto na alimentação quanto para o meu corpo, meu físico. Por exemplo, como é que essa pessoa que quer chegar até vocês no NutriFitness faz para saber? Ela pode ir em você, ela liga para lá e diz assim, Daniela, como é que funciona isso? Se eu for aí, se eu marcar com você um horário, como é que é isso? Então, a gente trabalha assim. Você pode ligar pra gente, mandar e-mail. A gente tem o e-mail da NutriFit, né? E tanto eu quanto a Roberta e a Carla, a gente tá aberto a, por exemplo, assim, a pessoa quer ou fazer uma atividade física junto com uma dieta, porque a gente sabe que a dieta só ou atividade física só é complicado, é uma coisa completa a outra, né? A gente diz que 70% é dieta, é 30%, não tem uma porcentagem certa, mas um completa o outro. Então, se a pessoa quer treinar, posso indicar, posso complementar a Mas aí você mede, pesa, sim, isso tudo. A gente também tem esse e trabalho. Você indica o que ela necessitaria. O que ela pode fazer, dependendo do que ela gosta da atividade. Ou ela gosta de correr, ela gosta de nadar, ou fazer musculação. Dentro daquilo que ela gosta, eu monto um treino para ela. E aí a Roberta, ela monta uma dieta para ela que complemente aquilo. Porque a gente sabe que cada atividade física demanda uma certa reserva energética. Diferenciada. Né, de carboidrato, de proteína. Né, isso tudo é um conjunto, né? De medidas. Então isso tudo é muito importante, muito né? importante. Unir.
Isso. Unir isso. É o que a gente fala, né? Não adianta apenas comer balanceado, né? Já é um bom caminho, mas né? você tem que se exercitar. Mas pelo menos, e também não é aquela coisa de academia, mas assim, uma caminhadinha, ou então subir uma escada, meia horinha só que seja, porque já vai dando aquele gás pro organismo. E a tendência é você cada vez ficar mais motivado, cada vez você querer mais ter aquele bem-estar, a saúde, a disposição. E tudo isso é consequência de uma boa alimentação e junto atividade com a atividade física. Exatamente. Outra coisa, Dani, que eu queria perguntar para você. Eu sei que vocês patrocinam alguns atletas. Sim, patrocinamos. Alguns esportistas. Que atletas são esses e que área do esporte eles atuam? Então, a gente está agora patrocinando a Wagner Vargas. Ela é uma atleta também de body fitness, que é o esporte que eu já participei, né, que eu já competi, da Academia Evolution. A gente patrocina a Andresa Correia, do Jiu-Jitsu, que foi campeã mundial agora. E o pessoal da natação, o Igor e a Sabrina, também a gente está patrocinando. Nossa, que belezinha, né? Mal começaram, já estão patrocinando. Dando uma força, né? Porque é a nossa cara, né? É a cara de vocês, né? A cara do jovem empresário atual, sabe? E essa dieta específica ajuda a performance, é isso? Muito, muito. Principalmente porque, por exemplo, na natação, eles não têm muito tempo entre uma prova e outra. Às vezes a natação são 2, 3 provas ao mesmo tempo, ou provas longas, né? Então eles precisam de uma alimentação rápida, um lanche rápido. A gente tem os escondidinhos de frango com batata doce, a gente tem inclusive o próprio whey protein, que é um suplemento muito usado por atleta, né? Também a gente porciona e eles levam junto com eles, né, durante a prova. Então isso também eles sentem falta, porque ou eles têm que levar de casa, chega lá, às vezes não tem como levar. Mesmo não tem toda a família que sabe fazer isso. Não tem como fazer em casa. Então ajuda bastante, né? E é bacana e gratificante pra gente, que estava falando da performance, né? Se ajuda. Não só dos patrocinados, né? Mas alguns clientes que têm ligado pra gente para contar que melhorou a performance, né? Essa semana aconteceu, né? E um lutador de jiu-jitsu, ele veio até a ganhar a luta, a competição. A gente ficou super feliz. E ele estava muito satisfeito, falou que ele sentiu uma energia muito grande, uma disposição, uma energia para ele conseguiu bater a meta do peso justamente por causa da nossa dieta. Então, assim, não se precisa divulgar. Que gratificante muito, isso, né? É um prêmio, né? Vocês participam da premiação. É muito bacana, a gente sente a felicidade que ele está sentindo, isso. Porque a gente se sente participando com ele, de certa forma, porque influencia a alimentação, às vezes a pessoa não tem dimensão do quanto ela é importante. Vocês são corresponsáveis por isso. Exatamente. E a nossa responsabilidade também, exatamente, né, Rô? De estar fazendo uma coisa certa, de né? estar sendo certa, de você estar sempre seguindo com qualidade, porque isso pode tanto ajudar como prejudicar aquele competidor, né? O atleta ou a pessoa. Então, essa é muita responsabilidade e é muito bacana. Parabéns, meninas, por essa vitória, essas vitórias de vocês. E, Roberta, você já que está falando, você continua para mim, por favor, porque eu tenho uma dúvida. Pessoas com algum tipo de enfermidade, Roberta, assim, cardiopatas, diabéticos, se encaixam nessas dietas? Perfeitamente. Na verdade, é até indicado? Totalmente. Porque a gente trabalha com alimentação e algumas enfermidades, elas estão envolvidas 100% na alimentação. Às vezes a pessoa que é diabética, ela tem 2 tipos de diabetes, né? Quando o pâncreas já parou de produzir insulina, ou às vezes ele produz, mas ele precisa de um estímulo. Então é onde a pessoa toma o remédio. Ou ela já não produz mais e é necessário que venha a insulina de alguma outra forma para o organismo da pessoa. E quando ela tem que consumir o remédio, todo o que ela pode fazer para melhorar é baseado na alimentação, não tem uma outra coisa. Então ela precisa realmente de uma alimentação balanceada. O hipertenso, ele vai fazer, além do diurético que ele vem a tomar, como que ele mantém depois? É com a alimentação. Então ele se encaixa perfeitamente dentro do NutriFitness, né? Carla, me diga uma coisa, não tem uma procura de muita gente querendo emagrecer? Tem bastante, né? Essa é a top do momento, é a nossa dieta detox. É a detox. É a detox, né? É uma dieta composta de 3 ou 5 dias, né?
não menos que a gente costuma dizer que a pessoa assim, fazia aquela limpeza, menos que 3 não adianta. E não mais que 5 porque é uma dieta bem forte, né? É uma dieta restritiva, apesar de ter todos os componentes, todos os nutrientes necessários, ela é uma dieta restritiva. Mas emagrece? Ela faz uma limpeza no organismo, né? E, consequentemente, ela tira aquele excesso de líquido. Consequentemente, a pessoa, na hora de pesar, ela dá aquela secadinha, murchada. Desde que tenha um exercício físico junto, aliado. Isso, né? Por ela ser uma dieta mais líquida, mais restritiva, justamente porque ela é mais para desintoxicar, a gente tem que diminuir um pouco a intensidade do exercício. Porque como ela não tem muito carboidrato, tem muita energia, né? Você fica meio sem energia para treinar, né? Então, é como se fosse uma pré-dieta para uma dieta mais... para você entrar numa dieta mais balanceada. Então, você desincha. Quanto mais retida você tá, mais você perde peso líquido, É uma dieta né? bacana para fazer para pessoa, para mulher, né? Justamente por causa de TPM, menstruação, essa maravilhoso. Hormonal. A gente sempre, às vezes, eu engordei. Não engordou. Inchou aqueles 2 quilinhos que a gente tem no período menstrual, né? É líquido, não é gordura. Então a mulher já fica desesperada. Ai, meu Deus, engordei. Não engordou. Calma, né? Então a gente resolve. Essa detox acaba entrando justamente aí. E é uma dieta bacana porque é toda voltada para alimentação funcional. Todo alimento tem ali a funçãozinha. O suco verde, a sopa de cenoura com gengibre, ai, que delícia. O mix de castanha que tem também, né? A castanha, geralmente de tarde, nós mulheres, né? Pela oscilação hormonal, a gente dá uma quedinha na taxa de hormônio, né? Da serotonina. Então a gente coloca o mix de castanha à tarde, pela questão do triptofano, por ser precursor da serotonina, de dar aquele pico. E é onde, assim, pesquisas comprovam que a mulherada sai da dieta justamente nesse período do dia, que acaba comendo um chocolate, uma bolacha recheada. Então, a castanha entra nesse horário para suprir essa necessidade. Então, cada item da dieta não está ali à toa, está ali porque tem um motivo de estar. À noite, a sopinha, porque assim, para a pessoa também não dormir muito pesada, mas tem o almoço de refeição sólida, né? Então, é uma dieta toda voltada e montada para essa questão da retenção de líquido. Então, me diga uma coisa, todas essas dietas, esses cardápios, inclusive a detox, são iguais para todas as pessoas? Nós temos o cardápio montado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que geralmente a gente já não usa lactose por causa, né, do propósito da dieta. Mas às vezes a pessoa não come peixe, a gente tem 2 dias com peixe. Então a gente personaliza para a pessoa, fala, olha, Carla, meninas, eu não como peixe, coloca frango. A gente coloca o frango. Entendi. Né? Nós estamos montando uma também que a pessoa não pode comer nada verde escuro, que ela já teve um problema de saúde, então nós não colocamos nada com verde escuro, mas não é por causa disso que ela vai deixar de fazer a dieta detox dela. Assim, a gente tem N alimentos que têm a mesma função. Então, o nosso trabalho é esse, é adequar a necessidade da pessoa, o que ela está precisando, atender a pessoa. É isso que a gente tem que ter objetivo. É o objetivo. O objetivo né? é esse. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, e eu acho que todo mundo quer saber, existe um limite de idade, tanto inicial quanto final de vida, para fazer essa dieta? A dieta detox? Todas? Não, para você usar no NutriFitness. Não, de forma alguma. Até porque o que a gente propõe é um estilo de vida saudável. Você não pode ter, eu quero emagrecer para o carnaval, eu quero emagrecer. Não, você tem que ter assim que pensa, como né? estilo Exatamente, de vida. Tem que uma ser festa, a dieta como né? uma maneira, né? um hábito saudável, né? Então, desde pequeno na sua casa tem que fazer com que a criança já tenha um hábito saudável desde pequeno, né? Para ela conseguir, depois de adulta, continuar com o hábito saudável. Então, não tem limite de idade. Qualquer um tem que ter esse hábito. A nossa ideia também, e é a dificuldade de muita gente nesses anos trabalhando com nutrição, é pra gente que gosta do assunto e sempre está lendo, então você sabe mais ou menos o que é um carboidrato, o que é a proteína, quais são as fontes. E às vezes esse simples que a gente gosta, às vezes a pessoa não sabe. Então não tem ideia do que é a proteína. Agora, aí você passa no nutricionista e daí você recebe a informação que você tem que comer um carboidrato, uma proteína. E agora, onde que eu compro isso? O que é isso? Qual supermercado que tem isso? Né? O arrozinho, a carne, né? Então, a nossa ideia também, desde o princípio, era de mostrar
para a pessoa, para ela conseguir visualizar a dieta. Então, de repente, ela consegue comer num quilo, mas ela consegue enxergar qual que é a fonte do carboidrato. Proteína, qual é a... Isso, a gente quer realmente ajudar a pessoa. A entender o que é alimentação. Não que ela vá ser cliente do NutriFit, gostaríamos, né? Que fosse, né? Sim. Mas ela vai entender. Nosso pratinho, ele é separado, né? A proteína, o carbo e o legumes. Então a pessoa já visualiza. Então ela tendo aquilo em mente, ela consegue comer em qualquer quilo. Em qualquer lugar, lugar do mundo. E tem uma noção da quantidade, porque Isso. quando você pega uma dieta, que é a forma que nós passamos na maioria das vezes, vem a forma caseira, a medida caseira, né? E a gramagem. E então quando ela pega aquela dieta, normalmente são 100 gramas de carboidrato que a gente tem, mais 150 de proteína. Então quando ela está sempre comendo, visualizando, ela consegue ter uma noção mais ou menos do quanto é 100 gramas de carboidrato, quanto é 150 de proteína, preciso de um pouco mais, preciso de um pouco menos, fica mais fácil dela conviver com a alimentação saudável. Porque senão você fala em dieta, a pessoa fala, a partir de segunda começa. Primeiro já virou tortura, né? A pessoa já tá se torturando, meu Deus, segunda começa a minha dieta. Normalmente é assim, já fica aquele sofrimento, e daí come tudo, né? O que pode, o que não pode. Porque segunda eu detona no fim de semana. Porque segunda praticamente acabou minha vida. Então segunda-feira acabou minha vida, eu vou começar minha dieta. É assim que funciona. E não é a ideia. A ideia é você conviver como um estilo de vida. Isso. Quantas refeições nesse novo estilo de vida? Normalmente são 7 refeições. Então você come-se muito bem. Café da manhã, um lanchinho, almoço, um lanche, jantar e um lanchinho à noite para dar aquela, né? E depende, se a pessoa dorme muito tarde, daí ela vem também com uma ceia. Isso. Agora, se a pessoa, daí vai depender, a pessoa deita mais cedo, então ela vai parar na sexta refeição. Tá. Ela fica até mais tarde, daí tem uma ceia que vem, né? Bom. Então é dessa forma, é estilo de vida mesmo. Posso falar uma coisa para vocês? Claro. 3? Posso? Posso falar uma coisa para vocês, queridos? Mais um bloco se foi. Terceiro. Nossa! Todo mundo assusta, né? Mas a gente tem o 4º bloco ainda e a gente volta já já. Vamos tomar uma aguinha. Até já, queridos. E estamos de volta no último bloco, infelizmente. Felizmente ou infelizmente? Infelizmente. Né? Passa muito rápido e aqui a gente batendo papo gostoso, batendo né? um papo super gostoso, levando informação utilíssimas, por sinal, né? E mostrando o que vocês fazem, que é o melhor de tudo. Vamos voltar aqui para as meninas, porque eu quero perguntar direitinho para elas, eu não sei quem vai me dizer, acho que eu vou pegar a Dani. Me explique direitinho o funcionamento da NutriFitness. Tá, então, a NutriFitness é assim, dependendo do pacote que você quer, fechado ou refeição individual, a gente tem um tipo de entrega. Então, valores acima de R$80, você liga pra gente, a gente monta para você, ou personalizado ou não, e a gente entrega. Senão a gente tem os lugares onde a gente deixa as nossas refeições prontos. E a pessoa pode até lá pegar as refeições. Se quiser um prato, ou um doce, ou um lanche. Já sei que na Trash Chic vai ter. Vai ter também. Trash Chic, Coffee Meal Bar, vai ter. Isso. Vai ter sim. E a gente deixa na SNC, suplementos aqui em Bragança e daqui a um tempo também em Atibaia. Ai, que né? bom, gente. E os nossos pratos, eles são todos congelados. Então eles podem ir direto ao micro-ondas, né? Se você quiser colocar o forno também pode. As refeições estão todas separadinhas, então o carboidrato, a proteína, o legume, tudo divididinho na bandejinha própria no micro-ondas. Então você não tem um trabalho nem de preparar, tá tudo prontinho e congelado, é só levar ao micro-ondas. Durabilidade de 6 meses mais ou menos no freezer, né? Então é até prático por isso também. E vem com as explicações bonitinhas. Todas as explicações. Todas. Na Detox também vem com toda a explicação, a apresentação, como comer, qual horário do dia que você vai, né? Vamos pedir para o Teco estar colocando aqui embaixo, né? E-mail, telefone, deixar um tempo maior. Temos os 3 telefones, temos o nosso e-mail. O e-mail, Instagram, né? também. Instagram. Assim, a gente está à disposição, Sônia, para quem quiser ligar, a gente atende. A gente está pedindo um pouquinho de paciência, porque a demanda realmente está muito grande. Então, quanto seria essa paciência? Uma semana? Ainda mais, mais ou menos. Agora, antes a gente estava pedindo 2 dias, mas agora
felizmente ou infelizmente, 2 dias não está sendo... Felizmente para vocês, infelizmente para nós. Isso, não está dando os 2 dias. Então, assim, a gente está pedindo um pouquinho de paciência, porque a gente atende, manda, responde os e-mails de todos, mas está bem corrido, né, meninas? Assim, a gente responder de pronta entrega. A gente até está tentando, assim, deixar em aberto o horário para responder. Então, as mensagens vão chegando e a gente vai respondendo. É 10 horas da noite, é meia-noite. A hora que dá não importa, tempinho, não importa, a gente tá dando essa atenção. É porque eu sei que a ansiedade das pessoas sim. também receber esse retorno, sim, né? Claro. E a gente entende isso. Mas a gente pede desculpa, só que às vezes a gente não consegue entregar. Impossível, porque assim, como a gente gosta de estar sabendo o que está falando e está fazendo, as 3, quer ter ali o controle, então é a gente que quer responder. A gente não quer terceirizar ninguém para responder. Então, quando receber um e-mail, uma dieta, ou foi a Carla, ou foi a Dani, ou foi a Rô. Uma das 3, nem outra pessoa. E quando chega uma solicitação para a gente de dieta, a gente senta e trabalha em cima da dieta daquela pessoa. As 3, senta e discute a dieta. Não, o fulano faz tal exercício, tal. Então vamos colocar o quê? Tal restrição. A Dani, por entender totalmente da parte fisiológica do exercício, das necessidades. Então, o cara... dependendo do exercício, a demanda energética é maior ou menor, Exatamente. precisa de mais carboidrato, menos carboidrato. Trabalha com o índice glicêmico da pessoa. O índice glicêmico, então assim, demanda trabalho, né, e horas. Então a gente, infelizmente, não consegue atender, assim. E sempre aparecem coisas novas. Isso. Então, às vezes aparece uma pessoa que ela quer uma lasanha específica de berinjela, com um detalhe que ela precisa, então a gente desenvolve para aquela pessoa. Então requer muito trabalho. É individual. Bom, agora eu vou perguntar e vai ser para a Roberta, né? A nossa nutricionista aí, uma coisa que me deixa doida, que eu não sei dizer. Por exemplo, abacaxi, alho, couve, ou gengibre, pimenta, canela, hortelã. O que é? O que são alimentos funcionais? O que são alimentos termogênicos? Eu não sei o que é isso, muita gente não sabe. Sim, fica todo mundo com essa dúvida, né? Na verdade, todos os alimentos têm os seus nutrientes, porém, tem alguns alimentos que, de certa forma, vão ajudar a prevenir alguma doença, tem algo a mais, né, que vai ajudar no nosso organismo, que são os alimentos funcionais. E dentre eles tem também os termogênicos, que é um são funcionais? Isso, que são funcionais. Então, quando a gente fala do gengibre, por exemplo, que o gengibre, assim, principalmente para quem quer emagrecer, ele acelera o metabolismo. Então, ele vai ajudar na queima da gordura, aumentar o seu metabolismo. Então, isso é um alimento funcional, que de certa forma ele vai vir a agregar mais valor ainda na sua dieta. E junto com a cenoura, na sopa de cenoura? Isso. Pelo beta-caroteno, né, da cenoura e tal. Então, assim, é tudo... E é uma forma de incluir o gengibre, porque como você vai consumir o gengibre? Você vai consumir, né? Como você vai comer ele como? Então você pode consumir adoro, um suco. Né? Eu gosto de chá, é um sacrifício. Adoro, Mas então você pode acrescentar ele num suco, num chá, numa sopa, dessa forma. Sim. Né? Você ainda. Vou pegar você hoje. Vamos lá, à disposição. Outra dúvida que eu tive e marquei aqui é o seguinte. Fale um pouco mais sobre a dieta para emagrecimento. Eu acho que hoje em dia a mulherada está enlouquecida com essa coisa de emagrecer, Sim. com essa coisa de detox. Eu com suco verde, que eu acho maravilhoso, fantástico. A mulher se preocupa com o físico, mas muitas vezes não tem noção, né? Quer passar a vida inteira fazendo a tal dieta para emagrecimento. Fale um pouquinho para nós sobre isso. Então, é muito importante falar sobre isso e deixar bem claro que emagrecer não é parar de comer. Então, a primeira coisa que se vê, e que às vezes eu não aguento, né? Às vezes a gente está numa fila de mercado, alguma coisa, você sempre está escutando o pessoal falar: nossa, eu não comi nada hoje, agora eu vou emagrecer. E eu fico, meu Deus do céu, ela não vai Olha na cabeça desse serzinho. Ajuda ela, Senhor. Porque a gente tem essa preocupação e você não pode ficar o tempo todo atravessando a conversa das pessoas, né? Mas a minha vontade é de falar para a pessoa. Mas e o que você falaria para essa pessoa? Que ela tem sim que comer, mas ela tem que saber quando comer, o quanto comer. E se ela deixar de comer? O que acontece? Então, o que acontece? O nosso corpo é assim, nós somos uma máquina muito inteligente, né? E se você tem o hábito, claro que assim, com o passar dos anos, sempre com aquele mesmo hábito, então você acaba consumindo, por exemplo, toma um café da manhã. Muita gente não toma, né? Mas vamos supor que a pessoa tomou um café da manhã. E ela vem a comer depois de 5, 6 horas só na hora do almoço.
o corpo, ele se acostuma com aquilo. Então, quando você come, ao invés de ele utilizar aquela energia, ele armazena. Porque ele sabe que você vai ficar muito vai comer tempo daqui a um sem... tempo. Exatamente, que é o metabolismo. Então, você vai deixando o seu metabolismo lento. Isso, claro, que não é de um dia para o outro. Isso são hábitos. Então, são anos fazendo dessa forma, fazendo com que seu organismo responda, né? Sim. E é importante que a pessoa tenha paciência. Porque se ela tem o hábito, eu tenho 30 anos, então tem 30 anos que eu tenho um hábito. E de repente a pessoa resolveu mudar. E daí ela faz uma semana e já fica, meu Deus, não está dando certo, faz uma semana que eu estou fazendo, eu não estou tendo resultado. Esqueceu dos outros 30. E os 30 que passaram? Então precisa reeducar mesmo o organismo para que ela também consiga manter. Porque se ela faz só uma semana, não tem o resultado, ela vai parar. Então por isso que não pode ser nada assim... a curto prazo, né? Isso, e nada assim muito, como eu poderia dizer assim, de choque. Tem que ser uma coisa assim que realmente ela vá se adaptando, que ela vá se acostumando com alimentos saudáveis. Aí ela vai ter com certeza um resultado. Desde que ela não tenha nenhuma patologia, como um hipotireoidismo, por exemplo, né? Aí a gente já entra num outro campo, né? Mas se ela é uma pessoa saudável, a consequência é o emagrecimento. Não tem outro caminho para onde ir. A consequência é o emagrecimento, né? E não existe assim uma restrição, se a pessoa, isso se falando sempre de pessoas saudáveis, né? Isso. Falar, olha, a partir de segunda não como mais chocolate, não como mais isso, não como mais... Não é assim. É besteira, porque a pessoa não vai conseguir seguir. Não vai conseguir. E a nossa vida gira em torno de comida. Sim. Então, quando a gente chama os amigos em casa, é para quê? Para comer. Então, você não chama os amigos em casa para assistir filme e comer alface. Né? Fica uma coisa assim meio estranha. Então, você não pode deixar de Mas ter você não vai tornar isso um hábito também. Não. Exatamente. Isso que é importante, que a pessoa entenda que para ela emagrecer, ela tem que sim seguir uma vida saudável, mas sem se restringir das coisas, sem deixar de viver. Se você vai sair com a família, e já aconteceu de pessoas que passaram por nós, que começou a fazer uma dieta e não conseguia sair no final de semana para comer pizza com o marido e com o filho. Porque não consegue, porque o filho ia comer e ela ia ver, ela ia ter vontade de atrapalhar a dieta dela. E não é assim que funciona, você tem que viver. Viver bem, né? Tanto que assim, facilmente vai ver a gente aí numa pizzaria de sábado à noite, né, Dan? Claro. A gente come, né? Toma um vinhozinho, toma uma cerveja, né? Nossa, elas comem pizza com óleos, nossa, que delícia a pizza, né? E você saber escolher, né? Então você vai numa pizzaria, tem N opções, você sabe o que escolher. Então, de repente, você não precisa realmente pegar aquela que é mais gordurosa, mas você pode aproveitar daquele momento, mas sabendo fazer a sua escolha. Sim. E a vontade, às vezes, que deixa, quando você está com muita fome, que deixa você meio assim... você fica assim, você quer comer tudo. E não é assim. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, de calma, falar, não, vou escolher. Na hora que você comer aquilo que você escolheu, vai passar a vontade daquele outro que era mais calórico. Você vai a fome era tanta aqui. E tá curtindo o momento com o amigo, com a família, né? Seja com lá o que for, né? Tá vivendo. Porque vida saudável, inteligente, né? Agora a pessoa não consegue se controlar, não tem como. Então a pessoa tá incontrolável, tá difícil para ela mesma. E é sempre assim, uma dica que a gente diz é que você tenha na geladeira sempre alimentos saudáveis. Porque aquela fome vai bater, o desespero vai bater também. E você vai abrir a porta da geladeira e você vai comer o que você vê na frente. É muito certo. Então se tiver um bolo lá, você vai comer aquele bolo. Fica até difícil falar, olha, não come, você está morrendo de vontade de comer um doce e aquele bolo lindo, maravilhoso está lá na geladeira. Tem um bolo, mas tem um bolo Nutrifit. Tem um bolo mais saudável ali te esperando. Tem uma mousse te esperando. Mas uma mousse que seja saudável, né? Que tenha não seja rica em gordura, não tenha açúcar, que vai satisfazer do mesmo jeito. A tal da caloria vazia, né? Que exatamente. A gente costuma dizer, né? As calorias vazias, né? E você não precisa dela. E quando a pessoa entende isso, ela consegue seguir melhor com a vida e com a rotina, porque eu sei que a alimentação, pra gente, assim, que consegue entender, muitas pessoas, mas para algumas realmente é um transtorno na vida. É doença, a gente fala, né, de doenças envolvendo a alimentação, e realmente é mesmo. Eu queria fazer uma outra pergunta que é tão atual, todo mundo gostaria de saber, todo mundo já fez, todo mundo ainda tem vontade de fazer. Existem umas dietas que se tornam moda.
Então, assim, a dieta de proteínas, dietas vegetarianas, dietas de líquidos, dietas de sopas, dietas de frutas, N dietas. Aí todo mundo faz um tempo. Quem vai falar um pouquinho sobre isso? Vai. Na verdade, cai no que eu havia falado. Isso, exatamente. Porque se você faz por um período, você não consegue seguir. Que é o que cai também quando a gente fala de remédio. É porque às vezes a gente fica falando e a amiga que está do outro lado, o amigo, não consegue visualizar né? e saber. Isso, Olha, elas estão falando disso. Exatamente. Mas é uma coisa que atordoa, né? Sim, 200 milhões de dietas espalhadas pelo mundo e pela nossa vida. da moda, né? Da moda, e todo mundo atrizes, quer fazer, né? e todo Isso. mundo acha que é ótimo e não é o ideal. Porque às vezes a pessoa está emagrecendo na balança, mas ela precisa saber o que ela está emagrecendo. De repente ela está perdendo um peso ali na balança que não é de uma gordura que ela está eliminando, é de uma musculatura que ela está perdendo. Então ela precisa ter hábito de vida saudável, não tem milagre. Não tem assim se tivesse a pessoa, né, tava milionária, porque imagina só. Porque você acaba perdendo peso e perdendo saúde também, e perdendo né? saúde. Que é o pior, Que é né, o pior, gente? porque não adianta você entrar numa dieta e só pensar em perder peso, não, você tem que preocupar com a saúde também, né? E é isso que é o mais importante. Né? Porque as pessoas querem perder peso fechando a boca, fazendo essas dietas loucas, mas ninguém quer fazer o exercício, até que hoje querem. Até que a hoje procura está bem maior. Bem maior, né? Mas ninguém quer se esforçar um pouquinho e mudar os hábitos. Sim. Na verdade a gente quer, mas a gente fica só esperando que venham até nós, né? A gente não quer fazer nada para que venha a... Que é um milagre, né? Quer ganhar na loto, na cena, não sei aonde. Nem joga, mas querer ganhar. É bem por aí, né? É bem por aí mesmo. Carlinha. Pois não. A Nutri Fitness, a gente sabe que tem doces, mas tem lanches, porque o pessoal é louco por lanche. Temos também, assim, como, né, o nosso slogan é conceito praticidade e sabor, né? Nós temos os lanches, sim. Temos o que é o lanches. lanche? O lanche, ele é composto de pão integral, né? Sempre integral. E nós temos a opção do frango com cream cheese light ou o salmão também com cream cheese light. Então, se a pessoa não gosta de salmão, tem o franguinho, sempre em torno de 100 gramas de frango, que é um aporte grande de proteína também para quem treina, já está ali uma coisa bem prática, e são lanches congelados, né? Ou a pessoa deixa fora do freezer para consumir umas 2 horinhas, ou então pode colocar até no próprio micro-ondas, que dá uma tostadinha, fica bem gostoso. E tem os bolinhos também, os bolos de cenoura, temos o bolo de limão, tem o quiche de proteína, zero carbo, coxinhas. Nossa, gente. Assadas. Então não tem desculpa. E vocês têm isso congelado ou não? Todos congelados. Tudo congelado? Tudo. Até o lanche? Até o lanche congelado. Porque é prático. Você pode levar no seu lugar de trabalho, na academia, aonde for. Você vai ter ali congelado e pronto para consumo. Nossa, que delícia. Pode ter um estoque na geladeira. Pode ter um estoque ali. Eu queria saber, com Roberta, o funcionamento desses cardápios balanceados são individuais e específicos? Na verdade, nós temos a Detox, que daí é um pacote fechado, que fecha dentro de mais ou menos de 1.000 a 1.100 calorias, mais ou menos, tem a dieta. E tem as dietas personalizadas. E além disso, tem também os pratos individuais para quem de repente já sabe a sua rotina, já tem a sua dieta e quer só manter o estilo de vida saudável. Então ela mesma pode comprar os pratos separados. E tem porções também, além dos pratos, tem porções que a pessoa pode montar. Então ela compra uma porção de frango, com uma porção de purezinho, com uma porção de vagem, vamos supor, de um vegetal que ela pode escolher. E ela monta também da forma que melhor agrada. E a gente continua aqui falando agora, eu queria falar com a Dani sobre dieta de hipertrofia. O que é isso? Então, hipertrofia, o que é? O aumento de massa muscular, né? Então tem não só atletas, hoje em dia é muito na moda, né? As pessoas querendo ficar um pouquinho mais fortes, com um pouco mais de massa muscular. E a dieta, na verdade, de hipertrofia é com um pouquinho mais de proteína, né? Porque a gente sabe que normal, a pessoa normal é o quê? 1,2 mais ou menos por quilo de peso de proteína diária na alimentação.
quem quer aumentar a massa muscular, a gente aumenta um pouquinho essa porcentagem por quilo de peso de proteína diária, né? E isso a gente inclui na dieta. Então é uma dieta com um pouquinho mais de proteína. Então a gente inclui, inclusive nas refeições intermediárias, um pouco mais de proteína. Então a gente tem os escondidinhos, de frango com batata doce. Aliás, toda a nossa dieta, o carboidrato já é com índice glicêmico um pouquinho mais baixo, né? Que é para você usar, por exemplo assim, um açúcar rápido, um pãozinho normal, sem ser integral. A hora que você come, você dá um pico de insulina muito alto, porque você acaba absorvendo muito mais rápido o açúcar desse carboidrato. O integral não. O integral você vai usando aos poucos no organismo. Então a insulina não é descarregada muito rápido. Então isso é legal, principalmente para quem faz atividade física ou para qualquer pessoa, né? Não é legal ter insulina muito alta. Eu adoro pãozinho de manhã, gente. Pãozinho. Mas isso aí... Então, mas, né, não... É só isso também. Então. Essa falha é a minha, é o pãozinho de manhã. Mas é bom, né? Entra ovinho, entra frutinho. O ovinho é perfeito, bom, né? Bastante proteína. Mas bom, é fonte de proteína, né? Sim. Então, essa dieta de hipertrofia é isso, é colocar um pouquinho mais de proteína a cada refeição, né? Que a gente fala que a gente não tem um treino de definição. Na verdade, a definição muscular vem com a dieta, né? Então, quando você está em dieta de definição, você, consequentemente, não consegue um treino muito pesado, porque você está com um aporte de carboidrato menor. Então, você consegue, consequentemente, treinar um pouco mais leve, né? Então, assim, tudo... É por isso que a gente fala que a dieta está totalmente associada ao treino. Não tem como dissociar os dois, né? Então, isso que é uma dieta de hipertrofia. Um pouquinho mais de proteína durante os dias, fracionada. Uma outra coisa, vocês não usam carne vermelha? Então, usamos. Na detox, não. Na detox, né? Mas a gente usa, sim. Usa? Você falou no sanduichinho de sim. ou peixe ou frango, Isso. eu ia dizer será que elas não usam? Porque eu vou pedir para elas porem. Nossa, nós trabalhamos com lagarto, que é uma carne saborosa e a porcentagem de gordura é bem baixa, com o patinho também. Que eu gosto muito. Que é muito saboroso também, carne né? moída lá em casa é só patinho. Então, e nós temos o hambúrguer 100% patinho. É um hambúrguer grande, bem servido. Bem temperadinho. Bem temperadinho. Já vai um pouquinho de farinha de aveia também, né? Por causa da aveia é super bacana para alimentação. E só, alhinho, cebola e só. E é muito saboroso mesmo. E vocês usam ervinhas? Adoro ervinhas. Ai, adoro louro, adoro, né? Uma coisinha. Não, ervinhas de Provence, ervinhas finas. Sim, bacana fazer molhinho, né? Porque realça. E o sal que a gente usa, Sônia, é tudo o sal light, né? E o mínimo possível. E o mínimo possível. Porque não precisa tacar sal na comida. O temperinho já realça. Então, o mesmo tempero que você usa para uma carne e para um frango, dá um sabor totalmente diferente. Por causa do sabor do alimento, os temperinhos, né? Eu acho que faz um... Sim. Eu vou pedir para uma de vocês, eu estou olhando para... Desculpa, gente. Deixar uma mensagem para os nossos amigos. O que eu sempre falo, assim, para as minhas alunas mesmo, né? Pra gente não é perder tempo com a atividade física, é ganhar tempo de vida com a atividade física, né? E não só a dieta, né? Mas a atividade física também fazer parte da vida da gente, né? Porque isso é muito saudável, né? Então a gente, um tempinho tão pequeno, se você for ver, do nosso dia para a gente dedicar à atividade física, né? Se você for ver 1 hora por dia, quantas horas que a gente tem no mês? É muito pouco, né? Para ganhar um pouco mais de qualidade de vida e manter a nossa dieta para a gente ter o hábito saudável, né? Durante a vida, não só esses breves momentos de dieta, dieta para carnaval, não, é dieta para a vida toda, é isso que eu falo, treino para a vida toda, dieta de vida, isso, né? Vamos colocar um pouquinho mais de hábitos saudáveis na vida da gente. E tirar também esse conceito de que dieta é coisa ruim, né? É coisa boa, não, a gente está aqui para mostrar que é gostoso comer uma comida boa e balanceada, não é martírio nenhum. Não. Né? Alguém quer agradecer ao... Ai, temos, né, Dani? Tem a cola, né? Tem a colinha, pode pegar a colinha.
Então, agradecer ao canal Otiora, né? Para nos dar espaço. Claro, né? canal, né? Isso. E para nos dar espaço, Muito obrigada, gente. Bacana para a gente estar divulgando, né? O nosso trabalho e conhecer um pouquinho, né? A você, Oba, Sônia, obrigada amiga também querida. pelo convite. Imagina, Viu? meu Foi amor, muito imagina. bacana, super bacana te O conhecer. universo jogou vocês no Não meu é? colo através da Vanessa, viu? A equipe técnica também, que deixou a gente super à eles vontade, são os né? amores, Os meninos os meus assim, né? amores. Nossa, super bacana, obrigada mesmo. A Wagner, da Academia Evolution, também, que está dando uma força super bacana pra gente, divulgando. Os alunos vão, ela já fala, liga lá para as meninas, né? Que delícia, né? Pega o escondidinho das meninas. Também a Andressa Correia, né? Campeã brasileira de jiu-jitsu, está indo agora para semana que vem para Abu Dhabi. Oba! É, aqui, os torcer nossos pra ela. votos, viu? Isso, Pra que a gente está vença. torcendo, né? Nossa, e que represente a gente muito bem. E agora sim, um dos mais novos, dois da O Igor e a turminha, né? O Sabrina. Igor e a Sabrina da equipe de natação, aqui de Bragança também. A Do Sá, Clube de Campo. super bacana, que está dando uma força pra gente também, além de atleta, ela trabalha com marketing, está dando uma força pra gente no material de divulgação. Nossa, que delícia, E o gente. Igor também, super bacana também, dando uma força pra gente. Muito obrigada, a gente E agradece. além dos nossos clientes também, umas gracinhas, né? Ai, O pessoal que curte a gente no Instagram também, né? Que põe os É. coraçãozinhos, assim, que, nossa, muito bacana. Não tem preço, né? Não tem preço, Não, não tem tem preço. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer a cada um de vocês de coração e que a Nutri Fitness seja um sucesso para vocês e para nós. E que traga essa vida saudável para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. É isso que viu? a gente pretende. Essa é a minha energia Ai, que eu que quero passar para vocês e quero a energia de vocês sempre junto comigo. Oh, estamos Obrigada. aí. Obrigada, Sônia. E agora com vocês, meus amados, meus queridos amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, dia 13 de abril, dia de sorte, domingo maravilhoso, mas desejando a vocês um final de semana abençoado, uma segunda-feira plena, uma semana perfeita. E dizer que a gente se encontra no próximo domingo, aqui, no Otiora Canal. Um beijo grande no coração de vocês e até lá. Tchau, gente.